Milionário encontra mulher chorando na farmácia. O que ele fez revela um segredo surpreendente. O sol brilhava forte naquela manhã, mas a atmosfera na farmácia era pesada. Lucas, um empresário bem-sucedido, sempre cercado por reuniões e decisões difíceis, não esperava que sua rotina fosse interrompida por uma cena tão tocante. Ele entrou na loja buscando um remédio quando a viu. Uma mulher, em pé, diante do balcão, lágrimas escorrendo pelo rosto, com uma intensidade que paralisou o ambiente. O barulho da farmácia, normalmente vibrante, parecia apagar-se. Curiosos olhares de clientes e atendentes se voltaram para Ana, a mulher em lágrimas. Ela tentava se recompor, mas a dor estampada em seu rosto era inegável. Lucas, que costumava girar entre números e contratos, sentiu um nó na garganta. A curiosidade o puxava, e em vez de se afastar, como a maioria das pessoas ao redor, ele se aproximou. O cheiro dos remédios, misturado com desinfetante, lhe parecia distante, como se tudo na farmácia estivesse se dissolvendo, e só restasse ele e aquela mulher angustiada. — Oi, tudo bem? — perguntou Lucas. A voz hesitante. Ana, surpresa, tentou limpar as lágrimas, mas não conseguiu esconder a fragilidade. — Desculpe, não posso, ela disse, a voz tremendo. Mas Lucas não se deixou abater. Ele não comparava sua dor aos desafios que enfrentou em sua própria vida, mas algo nele se reconhecia na batalha silenciosa dela. Enquanto escutava Ana, tudo se tornava mais intenso. Ela falava de uma doença terminal que afetava sua família. A respiração dela é cortada por soluços, enquanto revela a deterioração do seu relacionamento com a mãe. Ela não entende, murmurou Ana. A dor dela era palpável. O ambiente continuava tenso, murmúrios cortando o ar, mas Lucas ignorava tudo. Ele tinha suas próprias cicatrizes, uma infância marcada pela negligência e um desejo profundo de se conectar. Ana era orgulhosa. A determinação em não aceitar ajuda deixou Lucas inquieto. Como alguém que havia aprendido a lutar sozinho, ele sabia como era o desejo de se mostrar forte. E enquanto conversavam, Ana revelou um segredo. Sua mãe não era apenas uma mulher distante, mas tinha um passado oculto que se entrelaçava com a história de Lucas. A revelação abalou Lucas. Um arrepio percorrendo sua espinha. Como pode ser? Ele pensou, enquanto a confusão se espraiava pela sua mente. Então, o clímax do encontro chegou. Lucas descobriu que o tratamento que Ana procurava era, na verdade, a única esperança para sua própria mãe, que também enfrentava uma doença cruel. O coração de Lucas disparou. Ele se viu diante de um dilema vertiginoso. Ajudar Ana e, possivelmente, salvar a mãe dela, ou priorizar os seus laços familiares, que sempre foram uma montanha-russa de emoções. A farmácia, antes um simples local de compras, agora se tornava um cenário de escolhas impossíveis e revelações inesperadas. Lucas sentia a pressão crescendo. O que ele faria? A conexão que estava criando com Ana poderia mudar não só a vida dela, mas a sua também. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o peso do dilema esmagava Lucas, um grito cortou o ar. Aí está ele, o ladrão! Todos se viraram. Um homem, rosto pálido, camisa rasgada, apontava furiosamente para Lucas. O silêncio na farmácia foi quebrado como um vidro estilhaçado. O coração de Lucas disparou. Ele e Ana trocaram olhares confusos, mas havia algo familiar no rosto do homem que gritou. Ele levou meu carro. Foi ele. O olhar do homem estava cheio de raiva e desespero. A farmácia, que tinha se transformado em um santuário de conexão, agora era um campo de batalha de acusações. O murmúrio dos clientes se intensificou, alguns sussurrando, outros já pegando os celulares para filmar a cena. Ana, ainda com lágrimas nos olhos, segurou o braço de Lucas, mais como um pedido de ajuda do que uma afirmação de apoio. Era um reflexo do caos que surgia. Lucas ficou paralisado. Um ladrão? Aquela acusação o fez sentir um nó na garganta. Ele se lembrou de sua infância, da exclusão e da luta pela aceitação. Mas nada disso se comparava ao que ele sentia agora. O homem continuava a gritar, a sua voz se tornando mais incisiva. Eu vi! Ele é o assassino da minha vida! Ecoava a metáfora que parecia cortar ainda mais fundo. Assassino! Lucas conseguiu finalmente murmurar, sem acreditar no que ouvia. Ele se lembrou da dor de Ana, a luta dela por sua mãe. Como poderia estar no centro de tudo aquilo? Eu não sou quem você pensa que eu sou, Lucas exclamou, a tensão em seu tom crescendo. A farmácia estava elétrica, todos aguardando por um desfecho. E então algo inesperado aconteceu. Ana, que parecia pequena e frágil, num ato de coragem se virou para o homem. Ele não fez nada, é mentira! O grito dela ressoou na farmácia, um grito que silenciou até os murmúrios mais baixos. Uma onda de emoção inundou Lucas. Ele percebeu que Ana estava enfrentando seus medos, mas o olhar dela estava longe, numa batalha interna que ele não compreendia totalmente. Como uma tempestade prestes a desabar, um novo choque atingiu Lucas quando o homem se aproximou ameaçadoramente de Ana. Você vai defender esse criminoso? Ele é a razão pela qual sua mãe está doente. Os olhos de Ana se alargaram em horror. Como você sabe disso? Sua voz quendeu, mesmerizada pela revelação. O homem parou. Algo na coragem dela o afetou. Ele hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Porque eu sou seu pai, e seu nome não é Ana. A farmácia desabou em murmúrios. Lucas mal conseguia acreditar. Os laços começavam a se soltar, revelando um passado sombrio que todos estavam prestes a descobrir. O ar estava pesado, a tensão insuportável, como tudo aquilo era possível. O que mais poderia vir à tona? O foco estava em Lucas agora, os olhares de acusação e dúvida se voltando para ele. Ele não era um ladrão, mas agora o peso do passado de Ana se tornava o peso dele também. E enquanto sua mente fervilhava em perguntas, ele sentiu que estava prestes a entrar em uma espiral de revelações que poderia destruir tudo o que conhecia. Ana e o homem, pai e filha. O que Lucas faria agora? O dilema inicial se tornara uma tapeçaria intrincada de segredos. E a urgência de descobrir a verdade começou a engolir sua realidade. A farmácia. Antes um simples cenário de vida, agora era um palco de reviravoltas. E no fundo, uma voz sussurrava. Isso era apenas o começo. Ana e o homem, pai e filha. O que Lucas faria agora?
A tensão era palpável, o murmúrio se intensificou na farmácia, onde cada olhar se voltava para a nova revelação. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele nunca se imaginou no meio de um drama tão profundo e pessoal. As palavras do homem ecoavam na sua cabeça. Ele é o assassino da minha vida. Então, como uma lâmina afiada, algo mudou. O homem, com os olhos cheios de raiva e um passado sombrio, olhou fixamente para Lucas e disse: "Vocês não sabem de nada. A culpa não é dele. A culpa é de você, Ana." O ar parou, como se o próprio tempo tivesse congelado. Ana deu um passo para trás, o olhar incrédulo, e mesmo assim, algo a puxava para a frente, uma necessidade de saber a verdade. "O que você quer dizer?" A voz dela tremeu, a fragilidade se misturando à determinação. O homem respirou fundo, sua expressão mudando, como se estivesse prestes a desabafar um peso imensamente carregado. "Você não é minha única filha, e eu não sou apenas seu pai." Ele se virou para Lucas, um brilho sinistro nos olhos. "Ele também tem conexões com sua mãe, um laço que não é apenas de negócios." A revelação caiu como uma bomba. O chão sob os pés de Lucas parecia ruir. O passado de sua mãe, sempre nebuloso, agora se entrelaçava com essa mulher diante dele. Os olhares se cruzaram. Lucas lutou para entender. "Conexões? O que você está dizendo?" Um nó na garganta se formou novamente. Mas ele precisava de respostas. Ana tinha que saber. O homem continuou, deixando escapar um sorriso que misturava vingança e dor. "Sim, querida Ana. Sua mãe estava envolvida com segredos do passado. Segredos que eu nunca quis que você soubesse." Os murmúrios aumentaram e a farmácia se tornava uma panela de pressão prestes a explodir. "Seu tratamento não é apenas uma questão de saúde", disse o homem. A voz mais baixa, mas ainda assim carregada de tensão. "É uma arma em uma guerra que nem você sabe que está lutando." Ana estava pálida, incapaz de processar. E Lucas, naquele momento, começou a perceber a verdadeira natureza de seu pai. A imagem do homem que ele admirava em silêncio pelo sucesso e pelas conquistas começou a se desfazer. "O que você fez? O que minha mãe fez?" Ele não conseguia mais se segurar. Suas perguntas explodiram. O homem hesitou e, em um momento de fraqueza, revelou: "O que está em jogo é mais profundo do que você imagina. A doença da sua mãe é causada por algo que uma vez reunimos. Você precisa entender. Foi por sobrevivência." Ele olhou para Ana, então para Lucas. Como se estivesse decidindo quem seria o primeiro a ser cortado pela verdade. O chão parecia tremer, e o silêncio que antes dominava a farmácia começou a ser quebrado por sussurros apressados. Uma cliente se virou para outro, claramente confusa, e a cena estava se transformando em um espetáculo público. Que segredos, que guerra! Ana começou a exigir respostas, e a voz dela ecoou no ambiente, mas o que ela obteve foi um olhar profundo do homem, algo misturado com raiva e remorso. De repente um alarme tocou. Não era a farmácia, era algo lá fora, e o som se intensificava. Lucas se virou, e o coração disparou. Algo estava acontecendo, algo que poderia mudar tudo em um piscar de olhos. Ele finalmente percebeu que o líder do caos não estava apenas no centro daquela farmácia, mas em um jogo muito maior que apenas ele e Ana. Então a porta. A farmácia foi arrombada. Um grupo de homens entrou, um olhar frio e decidido em seus rostos. O caos estava prestes a eclodir. Lucas sentiu seu coração quase parar. O que estava em jogo era mais do que ele imaginava. E assim, com a tensão no auge,
e todos os segredos prestes a serem desvendados, a farmácia se tornava um campo de batalha. Ana, Lucas e o homem que se dizia pai agora estavam em meio a uma luta que poderia não apenas romper laços familiares, mas moldar o futuro de suas vidas para sempre. Alguma coisa lhe dizia que isso era apenas o começo. A tensão era palpável. O murmúrio se intensificou na farmácia e, de repente, todos os olhares estavam dirigidos para aquele homem que se dizia pai de Ana. Lucas sentia o coração disparar. A adrenalina corria em suas veias. O que estava acontecendo era maior do que eles podiam imaginar. Um grupo de homens entrava na farmácia, com olhares ferozes e expressão ameaçadora. O clima se transformou em um campo de batalha. "Saia do caminho", um deles gritou, empurrando um cliente que tentava sair. A porta de vidro balançou violentamente. Ana segurou a mão de Lucas, apertando com força, e ele sentiu que a quietude que havia restado se desmanchava em gritos e passos pesados. Os homens estavam ali por um motivo. Lucas podia sentir a tensão, a eletricidade no ar. Um deles, mais alto e com um olhar de raiva, apontou para o homem que se dizia pai de Ana. "Você nos deve, e hoje nós vamos cobrar." Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Que dívida era essa? O pai de Ana estava agora em pé, criando uma frente contra os intrusos. "Vocês não têm nada a ver com isso. Isso é um assunto familiar", ele gritou, mas suas palavras pareciam não ter efeito. Ana olhou para Lucas, terror nos olhos. "O que está acontecendo, Lucas?" Sua voz era um sussurro abafado. Ele queria responder, queria acalmá-la, mas nada fazia sentido. E em uma fração de segundos, o caos atingiu seu ápice. Um dos homens avançou em direção ao pai dela. E antes que Lucas pudesse reagir, tudo virou um turbilhão. Braços se agitaram, os gritos ecoavam, e a farmácia se transformou em um verdadeiro alvoroço. O homem alto empurrou o pai de Ana contra uma prateleira, e caixas de remédios voaram pelo ar, enquanto o estilhaçar das embalagens ecoava nos ouvidos de todos. Lucas se viu no meio da confusão, com o impulso de proteger Ana, mas tudo parecia fora de controle. E então aconteceu. Ana, em meio ao caos, gritou: "Parem! Parem! Vocês não entendem. Ele é meu pai." O silêncio se instalou instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para ela. O homem que estava prestes a fazer uma cena violenta hesitou e olhou para Ana, como se esperasse uma explicação. "Meu pai é um criminoso. Ele fez coisas terríveis." Ana respirou fundo, o rosto pálido, a sinceridade em cada palavra. "E a vida da minha mãe, ele tem culpa. Tudo que ela sofre." Sua voz falhou, mas a coragem estava ali. O homem que a ameaçava recuou, surpreso. "Ana, você não sabe do que está falando." A raiva se transformou em desespero. A tensão se dissolveu um pouco, mas Lucas ainda estava atordoado. O passado sombrio de Ana agora cruzava os laços de sangue. Quem ela realmente era? No auge do estrondo, outra voz cortou a atmosfera pesada. "Ana, querida, não revele isso." Era uma mulher, vestida de maneira conservadora, e o coração de Lucas disparou ao reconhecê-la. Era a mãe de Ana, chegando sem aviso, pálida e assustada. "Você não sabe o que está dizendo." O choque finalmente se acomodou em Lucas. O jogo era muito mais profundo do que ele pensava. A revelação da mãe, o pai criminoso, tudo parecia um enredo de filme, mas era a dolorosa realidade deles. E o que era mais devastador, Ana, a mulher que ele estava começando a conhecer, carregava um fardo
muito maior do que qualquer um deles podia imaginar. A mãe de Ana parecia prestes a colapsar, e a luta interna de Ana se intensificou. Por que você nunca me contou? Por quê? Por que tanta mentira? E assim, em meio ao caos, cada olhar se fixou em Ana, que se tornara o centro de uma tempestade. O verdadeiro segredo estava exposto. Mas o que Lucas não sabia era que isso era apenas o começo. A janela se abria para um passado que os unia de maneiras que eles nunca poderiam ter previsto. Mas naquele instante, o grupo de homens se aproximou novamente. Um sutil movimento de ataque. E a farmácia estava prestes a explodir em mais uma maré de segredos, revelações e, acima de tudo, decisões cruéis. E Lucas, preso no meio, ainda não tinha certeza de quem realmente era aquele amor que florescia entre ele e Ana, no mundo ressalteado por sombras. O silêncio se espalhou pela farmácia, mas a tensão estava prestes a explodir. Ana olhou para a mãe, confusa, e seu coração batia forte. O que mais aquela mulher escondia? Lucas sentia o peso da atmosfera, um misto de desespero e expectativa. Ele queria entender, mas tudo estava desmoronando ao seu redor. Um homem entre os intrusos se aproximou, seus olhos vazios como duas pedras. Então você é a famosa Ana. Pensei que você fosse uma ameaça, mas você é só uma menininha perdida. Ele zombou, aproximando-se com um passo firme. A farmácia parecia um palco, e todos os olhares estavam fixos no embate. Ela não é nenhuma menininha. Lucas disparou, tomando coragem. Deixe a gente em paz. Ana segurou sua mão e por um instante sentiu um calor que cortava o frio do medo. Mas a sensação de proteção se dissipou quando sua mãe passou a olhar para Lucas com um olhar intenso e cheio de arrependimento. Você não deveria estar aqui, Lucas. A mãe disse, a voz trêmula. Está em perigo. Perigo? Ela acabou de dizer que você é responsável por tudo isso. O homem denunciava sem hesitar e o tumulto aumentava. A farmácia era agora um redemoinho de gritos e murmúrios. As pessoas desesperadas em busca de segurança. Ana respirou fundo e, com lágrimas nos olhos, encarou sua mãe. O que você sabe que não me contou? O que você e ele fizeram? A pressão aumentava, mas a resposta demorava a vir. O homem começou a se mover novamente, mas antes que pudesse se aproximar, um som alto e estrondoso cortou o ar. As portas de vidro da farmácia estouraram. Um grupo de homens armados e mascarados entrou, e a confusão se tornou uma tempestade de gritos e pânico. Lucas sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Eles estavam aqui para fazer uma cobrança. Mas de quem? Antes que tivesse tempo de compreender, um dos homens apontou diretamente para o pai de Ana. Você ainda não pagou o que deve. Estava esperando por isso. Um clima de pensamento coletivo dominou os presentes, e a situação se agravava com cada segundo. Ele não tem nada a ver com isso. Ana gritou, mas suas palavras mal conseguiam ser ouvidas no caos. Lucas não sabia se devia se afastar ou se aproximar. O pai de Ana olhava ao redor, sua expressão de medo agora recém-revelada. Ele não parecia mais o homem forte que tinha parecido antes, mas alguém aterrorizado. Ana se virou rapidamente, a compreensão alastrando-se em seu rosto. Você não está envolvido em algo assim, está? E em questão de segundos,
Lucas se sentiu envolvido na fúria da revelação. A mãe de Ana, que até então se mantinha em silêncio, parecia ter um peso esmagador sobre os ombros. Não é o que você está pensando, Ana. Aqueles homens, eles estão aqui por causa do que fizeram comigo. O homem que parecia ser o líder dos intrusos levantou uma arma e Ana congelou. Se você não quer que algo aconteça a ela, você vai fazer o que eu disse. E essa vez você não vai escapar. O golpe emocional foi avassalador. Lucas entendeu que o que estava em jogo não era apenas uma dívida, mas vidas. Ana e sua mãe enfrentavam uma situação que não entenderiam sozinhas. Ele estava nesse barco com elas, e a solução parecia cada vez mais distante. Mas o que ninguém tinha percebido, enquanto o caos tomava conta, era que um dos homens encapuzados se aproximou de Lucas, um brilho especial nos olhos. Você é você mesmo ou só um lobo disfarçado? A pergunta soou como um eco distante. Ele não deveria estar ali, mas a verdade estava prestes a se desenrolar. O choque firmou-se, e enquanto a tensão pairava, uma nova bomba prestes a explodir. O papel que Lucas tinha na história era maior do que ele poderia imaginar, e de repente, tudo fez sentido. Ele não era somente um empresário, mas algo mais. Algo que poderia mudar a vida de Ana de forma irrevogável. Você não é quem pensa que é, Lucas, murmurou o homem, como se sussurrar aquelas palavras fosse uma sentença. E nesse momento, o chão sob seus pés pareceu se abrir, enquanto os olhares fixaram novamente na figura dele. O futuro de Ana balançando perigosamente em uma ordabamba. O passado e o presente colidiam e agora os segredos não eram só de Ana. Qual era a verdadeira natureza de Lucas? Lucas sentiu o coração acelerar de repente. As palavras do homem ecoavam em sua mente como um alarme. Você não é quem pensa que é, Lucas. O ambiente ficou pesado. E ele percebeu que todos estavam esperando por uma resposta. O silêncio continuava, sufocante. O novo intruso estava bem na sua frente, e por um momento, tudo parecia estar rodando ao redor dele. Ana, segurando firme a mão dele, tremia levemente. O olhar de Lucas se voltou para o homem, que parecia pronto para revelar um segredo devastador. A tensão no ar era palpável e a farmácia, antes um lugar comum, se tornou um palco de vidas interligadas. Você vai descobrir a verdade. É hora de você entender que tudo isso está conectado. Sua mãe, Ana, você também é parte disso, o homem disse. Sem pensar, Lucas deu um passo adiante. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu firme, mas, por dentro, ele sentia a adrenalina correndo. O ar fazia cócegas nas suas narinas e sua garganta estava seca. Ele precisava saber. Vocês não sabem a verdade sobre suas famílias. O homem respirou pesado e seus olhos brilharam com uma intensidade quase sobrenatural. Ana, você é filha de um traidor, e Lucas, você é o filho do homem que arruinou tudo. Cada palavra soava como um golpe. Um murmúrio se espalhou pela farmácia. Ana recuou. A mão que segurava Lucas parecia querer escapar. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz tremendo. Lucas piscou. Ele não entendia. As peças pareciam se movimentar, mas a imagem não formava um todo. Como assim? O que você quer dizer com traidor? Você não faz ideia do que está por trás da sua vida, Lucas. O homem estava próximo agora, os outros intrusos mais inquietos. Sua mãe, ela enterrou segredos profundos, segredos que envolvem sua verdadeira identidade. Ana olhou para Lucas com olhos cheios de lágrimas.
O que ele quer dizer com isso? Ela sussurrou. Lucas sentiu um peso esmagador em seu peito. Ele queria responder, mas não havia palavras. O homem continuou. Ela não é quem você pensa que é. Você é parte de uma conspiração, Lucas. Sua mãe fez parte de algo mais sombrio. Nesse momento, os homens armados avançaram mais um passo, como se o tempo estivesse prestes a se romper em violência. A mãe de Ana, em um ato de desespero, gritou: Parem! Não ouçam ele! É tudo uma mentira. Sua voz ecoou no ar, mas não tinha a força que costumava ter. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele olhou para Ana, tentando encontrar uma resposta no rosto dela. Nós somos vítimas nesse jogo, certo? O que mais pode ser verdade? E como se tivesse puxado um fio invisível, algo inesperado aconteceu. O líder dos homens armados avançou rapidamente, e antes que alguém pudesse perceber, ele empurrou Ana para o lado. A mão da mulher encontrou o chão, e no mesmo instante ele se virou para Lucas, seus olhos frios e calculistas. A verdade, meu amigo, é que somos todos manipulados por mãos invisíveis. E enquanto falava, ele apontou para o céu através da janela da farmácia, onde nuvens escuras começaram a se formar rapidamente. Uma explosão repentina irrompeu lá fora. A vidraça da farmácia se estilhaçou. As luzes piscavam, e Lucas se encolheu, seus instintos o dizendo para proteger Ana. O caos começou. Lucas sentiu que tudo estava acontecendo devagar, enquanto gritos e desespero tomavam conta da farmácia. E em meio ao pânico, o homem sussurrou: Você precisa decidir. Seguir a farsa ou descobrir quem realmente você é, antes que seja tarde demais. O impacto daquela revelação balançou Lucas. Ele olhou para Ana e a expressão dela estava entre confusa e assustada. O que tudo isso significava? Qual era a verdadeira história de suas vidas? A tensão estava no auge, e agora parecia que todos os laços, todas as verdades, estavam prestes a arrebentar. Enquanto os homens se preparavam para um ataque, algo dentro de Lucas começou a se moldar. Era uma luta para encontrar sua verdade. Mesmo quando tudo ao seu redor desmoronava, ele precisava descobrir o que estava realmente acontecendo. E acima de tudo, se ele e Ana ainda tinham um futuro juntos. E no coração da tempestade, a pergunta ecoou: seria esse o começo do fim ou o início de uma nova jornada para a verdade? O silêncio se espalhou pela farmácia, mas a tensão estava prestes a explodir. Ana olhou para a mãe confusa, e seu coração batia forte. O que mais aquela mulher escondia? Lucas sentia o peso da atmosfera, um misto de desespero e expectativa. Ele queria entender, mas tudo estava desmoronando ao seu redor. O homem entre os intrusos avançou. Então você é a famosa Ana? Pensei que você fosse uma ameaça, mas você é só uma menininha perdida. A zombaria dele cortou. Ai, Ana segurou a mão de Lucas, apertando com força, e ele sentiu um calor que cortava o frio do medo. O que ele mais queria era protegê-la. O homem estava a poucos passos. Lucas se posicionou entre eles. Deixe-a em paz. Ele tentou soar confiante, mas a adrenalina fazia suas pernas tremerem. A mãe de Ana estava paralisada, e os outros homens olhavam para eles como predadores prontos para atacar. Ele não tem nada a ver com isso, Ana gritou. O homem riu e a raiva dele tomou conta. Ainda não sabe? É tudo uma questão familiar. Ele ergueu a mão, como se estivesse prestes a apontar uma arma, e aquilo fez Lucas se sentir completamente perdido. O desespero aumentou,
E a mãe de Ana, em um ato de desespero, gritou: "Parem! Não ouçam ele! É tudo uma mentira!" Sua voz ecoou, mas não tinha a força que costumava ter. Lucas estava no limite. Ele precisava entender, mas não dava tempo. Quando tudo parecia próximo do colapso, um barulho ensurdecedor irrompeu. As portas da farmácia se abriram com um estrondo e uma figura encapuzada entrou. O caos aumentou, gritos ecoaram, e em um momento de pura incredulidade, Lucas reconheceu aquela figura. "Não, você está vivo!" Ele não pôde evitar. A visão daquela pessoa era uma bomba em seu peito. Era seu pai, o homem que ele acreditava ter perdido para sempre anos atrás. A confusão tomou conta da cena. O que ele estava fazendo ali? "Aqui estou eu, filho", disse o homem, a voz profunda e autoritária. As atenções mudaram instantaneamente. O líder dos intrusos hesitou, olhando para Lucas com uma mistura de respeito e desdém. "Você?" O intruso parecia incrédulo. A tensão se intensificou e os dois homens se encararam. Lucas estava paralisado, perdido em um turbilhão de emoções que ele não conseguia decifrar. Ana olhou para Lucas, as palavras na ponta da língua. Mas nada saiu. O pai de Lucas, como um alicerce prestes a desabar, olhou para eles. "Eu sempre soube que esse dia chegaria." Suas palavras enchiam o ambiente de um peso que parecia insuportável. Ana recuou, os olhos arregalados. "O quê está acontecendo, Lucas? Que escolha você vai fazer?" A voz dela tremia, a preocupação e o medo visíveis. Lucas não tinha ideia do que dizer. Ele observou seu pai, tentando reunir as peças daquilo tudo. "Pai, o que você tem a ver com isso?" Lucas exigiu, sentindo a urgência pulsar nas veias. O silêncio caiu, e a sala parecia estar presa na expectativa de uma resposta. O ambiente estava tão carregado que era quase possível ouvir o murmúrio do ar, um pressentimento de que algo terrível estava prestes a acontecer. O homem encarou Lucas, e então, como se todo o peso da vida tivesse se concentrado em uma única frase, disse: "Eu sou a razão por trás de toda essa confusão. E você, meu filho, não pode fugir da verdade. Você é parte desse jogo e sempre foi." Os olhares de todos se voltaram para Lucas, a revelação cortando-o como uma lâmina afiada. Ele se sentia tonto. Agora, a conexão entre ele e Ana se tornava uma trama ainda mais complicada. A entrada do pai mudara tudo, e a história que julgava conhecer se desmoronava em fragmentos. E enquanto o caos continuava ao fundo, Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana engoliu em seco, e o ar parecia mais pesado. "Não, não pode ser. O que mais você esconde de mim, Lucas?" O desespero em sua voz fez o chão parecer abrir e engolir tudo ao redor. A verdade era que a vida de ambos estava agora entrelaçada de maneiras que eles nunca haviam imaginado. Nesse momento, o grupo de homens avançou novamente, e Lucas teve que escolher: ficar ao lado de Ana ou confrontar seu passado de uma vez por todas. O ar pesado encheu-lhe os pulmões, e ele sentiu que a realidade da vida deles estava prestes a ser reescrita com um novo peso de segredos que não eram só de Ana, mas os dele também. Ana olhou para Lucas, e sua expressão de medo se intensificou. O que mais poderia haver entre eles? As palavras que saíam da boca do homem que se dizia pai ecoavam em sua mente como um eco perturbador. A atmosfera estava eletrificada, como se tudo pudesse explodir a qualquer momento.
Lucas sentia que cada segundo que passava aumentava o peso sobre seus ombros. Ele precisava tomar uma decisão. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um grito cortou o ar. Parem! Era a voz da mãe de Ana, agora desesperada. Todos viraram a cabeça para ela, o semblante pálido e os olhos arregalados. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Um dos homens armados avançou, aproximando-se dela, mas Lucas se colocou à frente. Não, deixe-a em paz. As palavras saíram com um peso inesperado. O homem hesitou um segundo, como se estivesse avaliando essa nova dinâmica. Ana segurou a mão de Lucas com força, buscando algum conforto. Deixe-os falarem. A voz do pai de Lucas era firme, mas havia uma fragilidade escondida por trás daquele tom autoritário. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele está certo. A verdade é mais complexa do que parece. O líder dos homens armados sorriu de forma sombria. Você fala de verdade? Que piada! O choque pairava no ar. Era como se todas as emoções tivessem entrado em colapso, grudando os presentes em um turbilhão de incerteza. E então, em um movimento inesperado, o homem apontou para Lucas. Você sabe quem é sua mãe? Ela não é apenas uma mulher comum. O que você não sabe é que ela esteve nessa história muito mais do que você imagina. As palavras dele cortaram como um fio afiado. Lucas sentiu a respiração falhar. O que você quer dizer com isso? A voz dele saía arrastada, a mente girando. Ana estava paralisada ao seu lado. O homem continuou, caminhando para frente, sua presença dominante preenchendo o espaço cada vez mais. Você realmente não a conhece. Sua mãe faz parte de um círculo vicioso que traz destruição. E para o choque geral, ele virou-se abruptamente e apontou para a mãe de Ana. E você é a razão por trás disso tudo. Você e sua própria ambição. Ele a acusou com um olhar que queimava com raiva. Eu não sou nada disso. Eu estava tentando protegê-las. A mãe de Ana parecia prestes a desmoronar. E no meio da confusão, um novo personagem apareceu. Outra mulher entrou na farmácia, e a presença dela iluminou o ambiente. Era uma mulher de meia-idade, com um olhar profundo e intenso. Lucas, você precisa saber a verdade. Os presentes se viraram para ela. Ao ver quem era, Lucas sentiu um aperto no peito. Mãe? A palavra saiu como um sussurro. Uma combinação de surpresa e dor. A mulher parecia completamente diferente da mãe que conhecia. Você não é meu filho, Lucas, a mulher declarou, com uma voz clara, mas carregada de emoção. Todos ficaram em silêncio. Você foi criado como meu filho, mas não é. Você é fruto de um passado que eu nunca quis que você soubesse. O impacto da revelação foi tão forte que a farmácia pareceu tremblar. As palavras reverberaram na mente de Lucas e ele se sentiu tonto. A verdade estava se desdobrando diante dele e, como um dominó, todos os laços começaram a se romper, revelando um emaranhado de segredos. Ana estava ao seu lado, com os olhos arregalados e a boca entreaberta. O que você quer dizer com isso? A vulnerabilidade da pergunta ecoava entre os presentes. Você não é só um empresário. Sua vida, sua história está entrelaçada com tudo isso. E não é só sua mãe que está envolvida. É algo muito mais profundo. A mulher olhou diretamente nos olhos de Lucas, como se tentasse acessar a verdade dentro dele. Ana se virou confusa e assustada. Lucas, você sabe de algo que não me contou? O desespero em sua voz rasgou o silêncio. E naquele instante,
O caos da farmácia parecia insignificante frente a essa nova revelação. E assim, a tensão se desenrolou em um ponto crucial. Com a verdade de Lucas exposta, o ar se tornava denso. As vinganças do passado e os segredos finalmente se desnudavam. Mas tudo o que Lucas podia pensar era quem ele realmente era agora. A pergunta ecoava em sua cabeça, e o medo se instalou no fundo de seu ser. O que mais estava prestes a ser revelado? A tempestade estava longe de terminar, e ele se perguntava se conseguiria suportar o que estava por vir. Enquanto o impacto das palavras da mãe de Lucas ecoava pela farmácia, uma palpitação no coração dele crescia. O que você está dizendo? As palavras mal saíam de sua boca. A confusão e a dor por trás daquela revelação formavam uma tempestade em sua mente. Ana estava ao seu lado, a respiração das duas almas lutando contra a maré de emoções. O ar parecia condensar-se ao redor deles. A mãe de Ana começou a chorar. Lucas, por favor, acredite em mim. Eu estive tentando protegê-las, sempre. A urgência em sua voz crescia em meio ao pânico. O líder dos intrusos tinha certeza de que a criatura era um fragmento de suas ações passadas. Você não é apenas uma mulher. Você destruiu vidas. E agora? Está na hora de pagar o preço. Em meio à gritaria, o homem que havia entrado antes, com seu olhar intenso, deu um passo à frente. A tensão na sala cresceu, e Lucas sentiu que algo ali estava prestes a estourar como uma bomba. A figura encapuzada olhou para Lucas diretamente nos olhos. Você não sabe o que realmente está em jogo aqui, Lucas. Stop! Gritou o homem, apontando para todos ao redor. A palavra parecia reverberar nas paredes. Um eco de autoridade que paralisou a cena. Eu tenho algo a dizer que vai mudar tudo. Então, escutem. O caos momentaneamente deu lugar ao silêncio. E todos se voltaram para ele, a expectativa pesada no ar. Lucas estava no epicentro daquela revelação, o que fez seu coração acelerar em um fluxo de incertezas. O encapuzado tirou a máscara que escondia seu rosto e todos se inclinaram para a frente, esperando reconhecer o que antes era um mistério. E quando finalmente seu rosto foi revelado, a respiração de Lucas parou. Sou eu, seu irmão. A afirmação soou como uma explosão no ambiente. Ele era um homem alto, com feições familiares que Lucas desejou esquecer. Aquele que ele acreditava ter perdido. O homem olhou com um brilho intenso de dor. Fui eu quem fui separado, não por escolha, mas por sobrevivência. Ana estremeceu ao seu lado. A expressão de choque se transformou em um pânico visível. Irmão, como pode ser? O que está acontecendo? A confusão dançava nos olhos dela. A revelação despedaçou os laços finos que haviam sido tecidos entre eles. O líder do bando, agora com uma expressão menos ameaçadora, observava a nova dinâmica. Vocês estão todos no meio de um ciclo que não compreendem. E enquanto lutarem entre si, a verdadeira ameaça se aproximará. Lucas se sentiu tonto. Irmão, quem era ele então? Que verdade horrenda estava sendo revelada. Seu coração disparava. Cada batida parecia uma martelada que pendia sobre sua cabeça, e ele lutava para processar a questão. Era como se tudo o que ele soubesse sobre sua vida fosse um mero jogo, uma performance encenada. A mãe, agora em choque, se virou para ele. Lucas, por favor, o que você vai fazer agora? Os olhares se cruzaram. A farmácia estava repleta de murmúrios, e Lucas percebeu que a tensão não era apenas entre ele e Ana, mas entre famílias inteiras, entre segredos que portavam mais fundo do que qualquer lâmina.
Aquela revelação parecia um filme de terror, e quando ele olhou para Ana, viu que a fragilidade dela se expunha diante da crueza da verdade. A mãe de Ana parecia profundamente perturbada. Por que não me contou? Este segredo custou vidas, e agora isso. A cada palavra mais emoções aumentavam, e então o som da sirene cortou o ar. Barulhos de sirenes se aproximando. A polícia, o caos se aproximava, e em um momento de lucidez, Lucas se deu conta. Aquele não era apenas um conflito familiar. Era uma tempestade prestes a explodir. Precisamos sair daqui, ele gritou em um último esforço. Mas com a ameaça se aproximando e o passado se desnudando, o desespero o rodeou. O segredo que ele gostaria de manter oculto já estava revelado. O que isso significava para o futuro deles? Com um nó na garganta, Lucas se perguntou se havia uma maneira de sair dessa confusão ou se tudo estaria prestes a desmoronar. As realidades se entrelaçavam, e enquanto o som da sirene se tornava ensurdecedor, ele se virou para Ana, sentindo uma súbita frieza. Estamos juntos nessa, certo? Mas ao ver o olhar dela, uma parte dele começou a duvidar. Aquela estranha conexão que tinha sentido entre eles agora poderia ser violentamente rasgada por um segredo compartilhado. O que o futuro reservava? O que mais poderia vir à tona naquela noite turbulenta? O barulho das sirenes aumentava do lado de fora e a tensão na farmácia era palpável. Lucas olhou para Ana. Os olhos dela estavam cheios de medo e confusão. O que tinha se tornado aquele momento? As verdades estavam sendo puxadas para fora como monstros de um armário escuro, e cada nova revelação parecia criar um peso ainda maior. Seu coração disparava. Precisamos sair daqui, Lucas gritou, mas os intrusos começaram a se mover. O caos parecia iminente, como se todos ali estivessem prestes a ser tragados por uma tempestade. Ele se virou para seu pai, que enfrentava a situação com a determinação de quem já viveu muita coisa. O que você sabe? O que está acontecendo? A necessidade de respostas era urgente. É hora de enfrentarmos nosso passado. O pai de Lucas falou, a voz tensa. Não dá mais para escapar do que somos. Precisamos nos unir. Ana olhou para a mãe, que parecia à beira do colapso. Lucas, você precisa entender que há muito em jogo. A mãe de Ana estava pálida. Cada palavra saía arrastada. Prometi protegê-la de coisas horríveis, e agora? Agora não sei como. Ana pôs a mão no braço da mãe, a conexão entre elas era visível. A verdade pode nos libertar, mãe. Por que você nunca me contou? Uma onda de emoção passava por ela, e enquanto a segurança parecia escorregar entre seus dedos, uma decisão estava se formando. A sirene estava mais perto e a tensão se tornava insuportável. Escutem, temos que sair, todos! Lucas gritou, e um silêncio súbito caiu sobre eles. Ele olhou para cada um, esperando que o pânico nos rostos virasse determinação. Era a única saída. O líder dos homens armados hesitou por um segundo, mas a fragilidade da situação estava clara para todos. Se querem sair em paz, precisam de respostas. E elas não vêm. Prates. Ele apontou para o pai de Lucas. Você é o motivo pelo qual estamos aqui. Lucas sentiu que o chão se abria. A tensão entre os dois homens era um fio prestes a se cortar. O que ele fez? O coração de Lucas batia forte, mas ele sabia que não podia desviar os olhos. Ele precisava saber a verdade. Precisava tornar tudo claro. Ana segurou sua mão e isso lhe deu forças. Eu fiz escolhas difíceis. Mas não sou o vilão dessa história. Existem poderes que controlam tudo isso. O pai de Lucas falou, o olhar desafiador. E eu tenho que acreditar em você, depois de tudo.
Lucas se forçou a calar o turbilhão em sua mente e focar. Ele precisava que todos colaborassem. Confie em mim, Lucas. Eu não estou aqui para te machucar e o que está em jogo é muito maior. O homem armados estavam agindo com pressa, mas o olhar do pai dele era sincero, quase vulnerável. A mãe de Ana reuniu coragem. Nós precisamos de vocês. Precisamos quebrar esse ciclo. A voz dela estava cheia de paixão e Lucas sentiu uma pontada de esperança. Então, vamos juntos. Lucas disse, olhando nos olhos de Ana. A relação deles era crível e ele estava disposto a lutar por isso. Se unirmos, podemos enfrentar o que vier, mesmo que sejam segredos profundos. A ideia de partilhar carga e dor parecia começar a ressoar. Nesse momento, o clima na farmácia foi mudando. Não seria fácil, mas juntos, eles eram mais fortes. Quando as sirenes finalmente pararam do lado de fora e algumas luzes começaram a piscar, eles se prepararam para o que estava por vir. Com um profundo respiro, Lucas sentiu a adrenalina invadir seu corpo. Estava no momento de agir. Eles se voltaram em direção à saída, e Lucas tomou a dianteira, a mão de Ana segurando a dele. O comboio de intrusos à sua frente recuou, e, com um impulso coletivo, eles estavam determinados a encontrar um caminho para fora daquela situação. E enquanto deixavam a farmácia, um último olhar sobre seus rostos selou a promessa de que lutariam juntos. Quem eram? Quem realmente eram? A resposta ainda estava no ar, mas uma coisa era certa. A conexão entre eles tinha mudado para sempre. A luta estava apenas começando. Agora, se você chegou até aqui, eu preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos mostrar a força desta comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.